Oi, gente, meu nome é Pamela Emily, pra quem não me conhece, mas pode me chamar de bonita também, porque eu respondo como. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho. Vamos lá, primeiro eu vou começar me apresentando, né? Eu tenho 24 anos. Eu sei que você não me daria 24 anos, né? Você me daria o quê? Uns 17, uns 12. 12 não, né? 12 eu já foi sei. Mas uns 19, por aí, né? Com essa carinha, ó. Toda delicada, toda menininha. Eu sei. Mas sim, gente, eu tenho 24 anos. Eu sei que pra vocês é um pouco complicado aceitar essa realidade. Mas a vida é assim, né? Deus, ele me beneficiou, ó, com esse fardo da beleza. É um fardo muito difícil de carregar, entendeu? Às vezes a gente sofre, porque a gente é muito bonita e as pessoas, né? Mas Deus, ele honra aqueles que são escolhidos. Glória a Deus. Vamos lá. Sou natural de Belo Horizonte. Pra quem não sabe, eu sou de berço evangélico. O que é um berço evangélico, gente? É quando você já nasce, entendeu? Ali já jogado ali, ó. Dentro da igreja evangélica. Entendeu? Nasci lá, se pá, fizeram perto lá dentro. Não. Foi isso não, gente, tá? Mas eu já nasci num berço evangélico. Então, desde quando eu me conheço por gente, que eu frequento vigília, vejo o menino rodar, entendeu? Vejo e dormia debaixo do banco e comia as bolachas Maria, tudo lá, tudo, sim, tudo, desde quando? Porque minha mãe era secretária da igreja, então desde então eu passei por isso, por esse processo de viver dentro da igreja, literalmente. Eu quero falar hoje, pra dar um up, assim, sobre dois versículos que sempre me acompanharam e eu sempre gostei e eu sempre me baseei neles. De um tempo pra cá eu passei a me basear mais ainda, que é Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que inclusive é até o versículo que está na minha bio do Instagram. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar aquele que é forte. Esses são versículos que eu sempre carreguei comigo, porque eu acho que eles vão descrever tudo, toda a minha história para vocês agora, nesse momento. Vamos lá. Como eu falei com vocês, o meu ambiente sempre foi rodeado por igreja. Só que eu sempre fui muito de quebrar padrão, sabe? Eu sempre fui isso aqui que você tá vendo. E dentro de uma igreja evangélica, às vezes é meio complicado as pessoas aceitarem esse jeito um pouco atípico, né? Esse jeito que foge um pouco do padrão. Desde pequenininha que eu canto, que os pastores, na verdade, eles às vezes tinham que me arredar assim, ó, porque eu ficava bem atrás do púlpito e o púlpito ele me cobria, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito grande, muito alta. Então ele falava, você tem que arredar pra você cantar, porque as pessoas não estão te vendo. Aí eu tinha que, geralmente alguém tinha que me arredar, me levar, porque eu também não queria sair de trás do púlpito. Porque o microfone era maior do que eu. Na verdade, tudo que tava ali era maior do que eu. Eu sempre fui uma pessoa muito irreverente, né? E eu acho que isso sempre incomodou por onde eu passava. Não só dentro da igreja, mas tipo assim, fora também. Tanto que eu sofri muito bullying na escola, e isso eu já falei aqui algumas vezes, já fui eleita 2 vezes a mais feia da sala e tal, não. Só que isso não me incomodava tanto quanto me incomodava dentro da igreja. Porque, de certa forma, a igreja é um local onde foi feito para que a gente se sentisse bem. Só que como eu incomodava, né? Eu falava, poxa, eu incomodo do lado de fora, eu incomodo dentro também. E as pessoas colocavam como se não fosse possível eu servir a Deus da forma que eu sou.
Porque eles colocavam Deus como uma pessoa muito ruim, como uma pessoa muito carrasca. E de certa forma ele não iria me aceitar. Então foi aí que eu criei as personagens. Foi aí que eu comecei a criar personagens para que eu me adequasse àquilo que as pessoas queriam que eu fizesse. Então, de certa forma, eu era uma pessoa dentro da igreja e era outra totalmente diferente lá fora. Porque eu tinha que me adequar ao ambiente onde é que eu estava, certo? Para que eu fosse aceita socialmente, tanto num lugar quanto no outro. Só que todas as vezes que eu assumia a minha postura original, todas as vezes que eu era a Pamela mesmo, aquilo ali começava a me corroer. Porque como eu via Deus como uma pessoa muito carrasca, eu sentia que por eu ser eu mesma, que eu ser de uma forma irreverente, eu gostava de brinco grande, eu gostava de... Deus ele não iria me aceitar e eu ia ser punida por aquilo. Então eu sempre esperava que alguma coisa ruim acontecesse, porque eu era quem eu era. Isso tudo antes dos meus 10 anos de idade, né? Porque eu sou natural de Belo Horizonte, eu vim pra cá, pra Divinópolis, e eu falei, poxa, né, agora eu preciso me adequar a um ambiente que eu vou estar aqui. Então, de novo, eu criei uma outra personagem pra se adaptar ao local atual, né? Foi um automatismo. Então eu criei uma personagem pra escola, porque eu já cheguei aqui no fundamental, e eu criei uma personagem pra dentro da igreja, porque era um processo e eu tinha que me adaptar àquilo ali. Só que com o tempo, nisso tudo, né, eu fui desconhecendo mais ainda quem era Deus. Porque eu nunca quis conhecer Deus de verdade, porque pra mim ele era uma pessoa muito ruim. Eu sempre via Deus dessa forma. Só que era uma coisa muito louca, porque mesmo eu inventando personagem em cima de personagem, mudando a minha estrutura, mudando meu jeito de ser, colocando brinco menor, alisando o cabelo, eu não conseguia me adequar. Tinha gente ainda que se incomodava, tinha gente que se incomodava com o meu tom de voz, tinha gente que falava, olha, você não nasceu pra cantar, olha, você tem voz masculina, olha, esse não é o seu chamado, olha, não é pra você estar no altar, olha, você não devia... E aquilo ali foi me... Então, todas as pessoas que chegavam, eu começava a depender emocionalmente delas. Porque eu queria de qualquer forma que elas ficassem na minha vida, porque eram as únicas pessoas que eu conseguia agradar. E aquilo ali, eu não estava conseguindo cobrir um vazio muito grande. Sendo que esse vazio, só quem ia conseguir cobrir era Deus. Só que eu estava muito afastada dele também. E aí começou uma confusão mental muito grande. Porque eu não tinha lugar para ficar. Lá fora eu não era aceita. Dentro eu não era aceita também. Então, o que eu ia fazer agora? Qual que é o próximo caminho? Porque, cara, lá eles vão me matar espiritualmente, aqui eles já estão me matando. Então, como é que eu vou fazer? Qual que vai ser o caminho agora? O que eu tenho que começar a fazer? E por que essas pessoas elas dizem que servem a Jesus, sendo que Jesus é uma pessoa tão boa? Eles podem servir a Deus, porque Deus que era carrasco. Porque pra mim não entrava na minha cabeça que Deus e Jesus eram as mesmas pessoas, porque um era muito ruim. Jesus, ele dá graça, Jesus é amor, Jesus, ele ama. Aí eu parava pra pensar e falava, poxa, Deus, ele converteu no Novo Testamento, já que eles são as mesmas pessoas? Porque não tem possibilidade. E aquilo ali ficava... Então eu cheguei a uma época da minha vida ali, por volta dos meus 13, 14 anos, em que eu não acreditava em Deus. E olha, que eu era professora da escola bíblica. Mas era uma personagem. Eu me tornei uma pessoa muito fácil de montar uma personagem, sabe? Eu estudava aquilo que você gostaria que eu fosse e eu me adequava àquilo ali e pronto. Tá pronta. Uma nova Pamela. Só que eu não acreditava naquilo que eu tava pregando. E isso é uma coisa muito fácil de acontecer.